Olá, queridos, que a paz do Senhor esteja no seu coração, que a presença do Eterno seja poderosa e abundante na sua vida, nesse dia, nesse momento e em todo o tempo da sua vida, em nome de Jesus. Nós nos juntamos nesse momento para um momento profético, um momento de vida, um momento de podermos compreender porções da Sagrada Escritura. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos e tem para nós grandes e poderosas vitórias em todas as áreas da nossa vida. E neste momento eu quero trazer uma reflexão sobre uma realidade de tudo que nós estamos vivendo quanto doenças, enfermidades, pandemias e tudo isso. Eu começo esse momento com uma questão. Você, em algum momento, já se questionou: será que Deus quer me curar? Você já se questionou em algum momento: será a vontade de Deus curar-me da doença, da enfermidade, do mal que passa sobre a minha vida? Será que é a vontade de Deus que eu seja curado? Você tem essa dúvida? E se você hoje tem essa dúvida, a palavra de Deus vai remover essa dúvida hoje. O Espírito Santo vai clarificar um novo entendimento sobre a sua vida, para que você ande em milagres na sua vida, para que, quer seja agora ou em algum momento, doenças ou enfermidades baterem a sua porta, você tem o médico dos médicos, você tem um socorro que vem do céu para a sua vida, para te abençoar de uma maneira poderosa. Eu creio ser este o questionamento de muitas pessoas: será que é a vontade de Deus me curar? Por vezes nós podemos até saber, olhar, muitos podem até olhar para Deus e saber e ter a certeza que Deus faz, que Deus pode fazer, mas muitas pessoas têm dúvidas se Deus quer lhe curar. Este é um questionamento de muitas pessoas, que permeia a mente de muitas pessoas. E por vezes, muitas pessoas, ao questionar isso, elas questionam pensando não se achar perfeita para poder receber tal dádiva de Deus. Muitos questionam por mesmo não saber se é a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que muitas pessoas foram até Deus, muitas pessoas foram até Jesus e foram por Ele curadas, foram por Ele abençoadas. Queridos, e a grande diferença, a grande revelação, na verdade, que me vem ao coração ao meditar a palavra do Senhor hoje, é que o que diferencia a manifestação de cura e de milagres de Deus na nossa vida é o posicionamento, é como nós nos posicionamos, é como nós nos achegamos diante do Senhor para que Ele possa fazer em nós. E então, não sabendo por vezes se posicionar ou não tendo o posicionamento a qual pode gerar essa conexão, surge então a dúvida, o questionamento: se Deus quer me curar. Eu sei que Deus pode, mas será que Ele me quer curar? Veja bem um texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 8, versículo 2, diz: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Veja bem, queridos, que coisa extraordinária. Este leproso, ele se aproxima de Jesus e ele tinha dentro de si o questionamento se Deus queria curá-lo, mas um posicionamento que estava no seu coração, a maneira como ele chega, a maneira como ele se posiciona diante de Deus, diante da pessoa de Jesus,
traz sobre ele uma resposta extraordinária. E eu creio hoje esta palavra ser uma resposta de Deus para cada um de nós, ou para muitos de nós que por vezes pensamos assim: será que Deus quer me curar? Será a vontade de Deus que eu seja curado? Eu quero responder para você diretamente, assim como Jesus respondeu tão pronto para este leproso que chegou para ele e questionou se: Senhor, é a tua vontade que eu seja curado? Jesus logo estende a mão e diz. Jesus não somente curou ele, mas Jesus fez questão de responder para ele, ou afirmar para ele: eu quero que você seja curado. Queridos, esta é a resposta de Deus para a sua vida. Ele quer te curar, Ele quer sarar. Se você hoje está enfermo, entenda, Deus quer curar você. E agora então, pastor, como eu alcanço esta cura? E aqui nós vamos refletir em alguns minutos sobre o posicionamento do coração deste leproso, que foi determinante para que ele pudesse ser curado. Vejamos bem o caminho que ele fez, o caminho, esse trajeto tão poderoso que mudou a história dele. Ele era um homem que sofria de uma doença horrível, tinha o desprezo da sociedade, tinha o distanciamento da família, tinha a rejeição de todos à sua volta, mas ele ousadamente chega até Jesus para buscar em Cristo uma resposta, o entendimento da vontade de Deus para a sua vida, e Jesus dá para ele a resposta que ele precisava. E eu creio que hoje Deus gera respostas sim para a nossa vida. E veja bem, o primeiro posicionamento da vida desse leproso é a primeira coisa: o leproso ele se aproxima de Jesus. O texto diz que eis que o leproso, tendo se aproximado de Jesus, questiona Jesus. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, que por um lapso de momento pode parecer óbvia, mas não pode ser tão óbvia quanto, na verdade, às vezes é a realidade da vida de cada um de nós. Esse leproso se aproxima de Jesus para que para que você seja curado por Deus, para que você seja curado por Jesus. A primeira coisa, você precisa se aproximar dele, você precisa se achegar a ele. Muitas pessoas querem o milagre de Deus, muitas pessoas querem a cura de Deus, muitas pessoas querem o mover sobrenatural de Deus, mas não se aproxima, não se achega até ele. Mas este homem, tendo nele estigmas que o distanciava de Jesus, de todos, ele rompe com tudo isso. Ele não quis nem saber de nada, ele se achega até Jesus e se aproxima dele, buscando em Cristo a resposta. A primeira atitude que nós devemos ter, querido, para alcançar o milagre, sermos curados, sermos tocados por Deus, é nos aproximarmos dele. E este homem, com toda a ousadia, ele se aproxima do Senhor, ele se achega perto de Jesus, ele rompe os medos, ele rompe os estigmas e as impossibilidades, e pergunta para Jesus: o Senhor quer me curar? Querido, se você pudesse neste dia medir qual é a distância que você está de Deus, quão distante você está de Deus? Isso é muito importante, isso é muito relevante para a nossa vida, para que milagres possam ser ativados na nossa vida. Este homem, ele se aproxima de Jesus e é poderosamente curado. O discípulo João, um dos discípulos de Jesus, a Bíblia diz que ele se inclinava no peito, no coração de Jesus Cristo, revelando a sua proximidade, a sua intimidade. E isto revela para nós uma caminhada extraordinária da vida do apóstolo João. Queridos, nós precisamos estar o quanto mais próximo possível do Senhor, em intimidade com Ele, perto dEle, se aproximar dEle. Não fique distante, ao longe, pensando que você não é digno e que na verdade isso não é uma realidade. Se aproxime de Deus,
e você verá o milagre dele sobre a sua vida. A segunda coisa que o leproso faz, ele se ajoelha e adora ao Senhor. Duas coisas poderosas ele faz nesse momento: ele se humilha diante de Jesus e revela a sua devoção ao Senhor. Ele primeiro se aproxima, ele se achega bem mais perto e depois ele se humilha, ele se prostra e adora ao Senhor, reconhecendo a sua devoção, aonde estava depositada a sua fé e confiança para que o milagre acontecesse na história da sua vida. Ele tem duas atitudes extraordinárias: ele se aproxima, ele humilha e adora ao Senhor. Ele reconhece o Senhor como soberano de toda a sua vida. E a terceira e última coisa, e finalizamos: o leproso, em um clamor, revela a sua determinação de querer ser curado por Jesus. Ele revela nessa atitude, nesta ação de se achegar, se prostrar e humilhar e clamar ao Senhor. Ele revela no seu coração uma alta determinação de querer ser tocado pela glória de Deus. Ou seja, então nós percebemos que nós precisamos de aproximar do Senhor, nós precisamos nos humilhar e reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida, e nós precisamos revelar uma determinação, uma vontade real da nossa vida em querer ser curado por Deus. Porque às vezes pode acontecer que muitos, na dúvida ou no sentimento de ficar pensando, será que Deus quer? Ele não se aproxima. Na dúvida e no questionamento, será que Deus quer me curar? Ele não se humilha, ele não reconhece a devoção e a adoração e o senhorio de Jesus na sua vida, ele não reconhece que há poder nele para curar. Queridos, nós precisamos ter esses reconhecimentos do Senhor, nós precisamos apresentar a Deus uma vontade decidida: eu quero ser curado, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou me render a Ele e Ele vai me curar, sim, aleluia. Esta é a vontade de Deus para a vida de todo homem que se aproxima dele. Ele diz: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Ele revela que ele sabia que Jesus podia, mas ele tinha uma dúvida somente: será que ele me quer curar? Ele sabia que Jesus podia, mas ele não sabia que Deus queria curá-lo. Então, quando ele se aproxima, quando ele se humilha, quando ele reconhece o senhorio, Deus revela para ele: sim, meu filho, a minha vontade foi sempre te curar, mas você não se aproximou, você não se achegou, você não me reconhecia como Senhor da sua vida. Então, nesse momento, como você se aproximou, como você se humilhou, como você apresentou a sua adoração e venha diante de mim com vontade, eu digo para você: eu quero que você seja curado e então ser limpo. E naquele exato momento, aquele homem foi completamente curado. Queridos, a vontade do Senhor é esta: que você seja curado. Não tenha dúvida nenhuma, porque a resposta de Deus para a vida deste leproso em Mateus capítulo 8, versículo 2, é a resposta para todos nós. E então, como eu posso entender isso? Como eu posso ter essa convicção também? Olha, eu te dou mais um texto para que você seja cheio de fé e tenha certeza que o Senhor tem este plano perfeito para a sua vida. Veja bem, no próprio capítulo 8, versículo 17: e assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Aleluia. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 17, o Espírito de Deus revela a confirmação da vontade de Deus e da conquista da cura do Senhor sobre todos nós. O texto diz, leio novamente: ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. As nossas doenças foram cravadas na cruz do Calvário. Sobre a obra da cruz do Calvário nós fomos curados, sarados e restaurados. Então, querido, neste dia, nesta hora, tome posse da cura do Senhor. Tire essa dúvida da sua cabeça: será que Deus me quer curar? Eu digo em nome de Jesus, segundo as Escrituras, Ele quer te curar, assim como Ele disse para este leproso: eu quero, seja curado. O Senhor Jesus renova a palavra dele, aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para a sua vida, Ele renova hoje dizendo: eu quero, seja limpo, seja curado no nome de Jesus. Pai, eu oro, e na mesma autoridade a qual o Senhor ministrou, Senhor, essa autoridade foi partilhada a nós discípulos, a nós teus servos, e neste dia, nesse momento eu oro, e ó Pai, estendemos as nossas mãos em fé, em autoridade no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, que esta enfermidade saia desse corpo, que essa doença desapareça no nome de Jesus, Senhor, que haja restauração completa da cabeça, planta dos pés, seja, Senhor, Covid-19, seja, Senhor, vírus, seja, Deus querido, uma lepra, seja, Senhor, um cancro, seja, Senhor, uma enfermidade nos ossos, no sangue, seja, Senhor, uma enfermidade no coração, nos rins, Senhor, no nome de Jesus, uma paralisia cerebral, Senhor, uma paralisia de algum membro, que agora haja cura, haja restauração, haja restituição, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a Tua palavra de vida, abençoando este viver hoje, no nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada. Tome posse da palavra de Deus. Entenda, Ele quer te curar. A vontade dEle é que você seja curado. Então seja segundo as Escrituras, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fique em paz.